Você sabe o que é trade de gap? Se você não sabe, nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é trade de gap. E se você sabe o que é trade de gap, eu vou te contar uma pegadinha que acontece, que as pessoas erram quando fazem o trade de gap. Então fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te dar essa dica e você vai aprender a partir de agora não errar mais em trade de gap, tá bom? Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber diariamente as notificações dos vídeos que eu posto para você. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. O trade de gap, para te mostrar ele, eu vou aqui para o Flipchart e vou desenhar, fazer alguns desenhos onde eu vou te mostrar basicamente o que é o trade gap e aonde está a pegadinha do trade de gap, por que as pessoas erram o trade de gap. Bem, o trade de gap, ele é na verdade um espaço entre preço. Normalmente, durante o dia, só acontece um gap depois que abre o mercado se o mercado entra em leilão, por exemplo. Porém, de um dia para o outro, acontecem gaps. E esses gaps podem ser gaps de alta ou gaps de baixa. Então o que acontece? Então eu vou ilustrar para você agora aqui o preço. Então imaginamos que temos aqui um gráfico e eu coloquei aqui em candlestick, mas podia ser uma linha, né? Simplesmente uma linha aqui subindo. E aí esses candles, né, verdes, são de alta, então abriu aqui, subiu, fechou aqui, abriu aqui, subiu, fechou aqui, abriu aqui, subiu, fechou aqui. Esse abriu aqui, caiu, fechou para baixo. Então sempre que o fechamento dele for para baixo da abertura, ele é vermelho, sempre que o fechamento dele for para cima da abertura, ele é verde. E aí vamos supor que fechou aqui num determinado dia. Fechou exatamente. Vamos dar um preço para isso daqui. 3.950. E aí no outro dia, quando vai começar às 9 horas da manhã o dólar, o que acontece? Tem um leilão de abertura. Esse leilão de abertura serve para determinar o preço que vai começar o dia. E esse preço começa no outro dia com outra abertura. Então aqui teve o fechamento. E aí nós temos a outra abertura. Essa abertura pode ser no mesmo preço que fechou, e aí não tem gap. Pode ser para baixo desse preço que fechou, e aí teríamos um gap de baixa. E pode ser para cima desse preço que fechou, e aí teríamos um gap de alta. Vamos dar um exemplo para você agora de abrir com um gap de baixa. Então, o que acontece? Ele vai abrir no outro dia e aí ele vai fazer algum movimento, por exemplo, para baixo. E aí, o fechamento deste candle pode ser 5 minutos, 15 minutos, né? Pode ser qualquer tempo gráfico, ficou vermelho. Então, ele fechou no 950 e abriu aqui no 3.940. Então, o que nós temos? 950 menos 940, nós temos 10 pontos de gap. Até aqui, sem muita novidade, muita gente já conhece, sabe o que é o gap e perfeito. Então, aqui nós temos 10 pontos de gap, poderia ser 20, pode ser 10 para cima, 20 para cima, gap de alta ou gap de baixa. Então, qual que é a pegadinha que tem no gap? Quando abre com um gap de baixa, a tendência das pessoas é fazer o seguinte, falar, bom, gap de baixa já caiu bastante, então eu vou comprar. E esse pensamento não é errado, ele é correto. Porém, tem um detalhezinho que acontece aqui. Quando esse preço abre aqui, normalmente, a tendência das pessoas físicas é já comprar. Pum, abriu, deu uma paradinha o preço, já compra. Porém, vocês têm que entender que, dependendo o tamanho desse gap, quando ele for maior que 10, 15, 20 pontos, o que acontece? Tem players que ficaram posicionados aqui no fechamento.
E aí, esse preço já significa que o cara tem que estopar uma partezinha dos lotes. Não significa que ele vai vender 2.000, 5.000, 10.000 lotes. Não é isso. Mas ele tem que estopar, ou seja, realizar o prejuízo desse pedacinho da operação. Pode ser, por exemplo, 300 lotes, 400 lotes, 500 lotes, que não é muita coisa. Porém, quando abre o mercado abre com o que a gente chama de book vazio, que é pouca liquidez, poucos contratos na compra, poucos contratos na venda. E aí o que acontece? Ele vem tendo que sair dessa posição, desses 300, 400 contratos. Estopar essa posição. E não estou falando que ele está levando um prejuízo, não. Pode ser estopar lucro, estopar prejuízo, mas ele tem que sair. Principalmente os institucionais, que são os fundos. Esses institucionais, eles trabalham por preço. Então, quando bate um preço, ele tem que sair de uma parte para controlar o risco dele, para controlar o risco do fundo. E o que acontece? A pessoa física normalmente já sai comprando. E aí, o institucional tem que estopar. E aí esse mercado ainda cai aqui 4, 5 pontos para baixo. E estopa a pessoa física que comprou. E aí o que ele faz? E isso não é proposital do big player, né? E aí o que acontece? Vem, estopa, cai mais um aqui, cai mais um, vermelhinho, e já sobe de... aqui ficou feio. E já sobe de volta até às vezes para fechar o gap, para fazer o mesmo preço desse gap aqui, da onde ficou, de onde foi o 950. Só que antes de subir, a pessoa física é estopada, o iniciante é estopado. Por quê? Porque ela não lembra que tem o stop aqui devido ao gap dos players. São raros os momentos que abre com um gap grande e já no primeiro movimento vem para cima. Então, você tem que ficar sempre ligado nesses stops iniciais que entram. O ideal é o quê? Esperar vir esses stops, terminar esses stops, para daí você entrar no movimento de retorno para fechamento de gap. Na maioria das vezes, o mercado volta para fechar esse gap. Às vezes não é no mesmo dia, mas normalmente ele volta. Como a gente opera day trade, o que a gente faz? A gente não compra aqui esperando que vai fechar o gap. Nós fazemos o trade, faz a parcial, realiza 2, 3, 4, 5, 10 pontos de lucro e está tudo bem. A gente não vai confiar que 100% das vezes vai voltar para fechar o gap. E aí, quando volta para fechar o gap, a gente faz outro trade de venda, de gap. Né? Nesse caso aqui, a hora que chegar no gap, a gente vende, porque fechou o gap. Então a gente faz a compra ao contrário do gap e faz a venda no gap. Então esse é o detalhezinho que você não pode esquecer quando abrir com gap de baixa ou gap de alta, que existem os stops iniciais dos players. Sempre acontece? Não, às vezes se o gap é pequenininho nem tem, gapzinho de 5 pontos, às vezes nem tem, mas quando começa a passar de 10 pontos, aí já pode ter. E aí você tem que ficar esperto com relação aos stops iniciais que podem vir. E esses stops iniciais são nos primeiros minutos, os primeiros 3, primeiros 5 minutos, primeiros 10 minutos, e aí depois o movimento pode voltar, tá bom? Esse é um conteúdo que eu ensino dentro dos meus cursos, e eu ensino lá como clicar, como fazer esse trade de gap, como espalhar o lote aqui para fazer o trade, onde estopar. E veja, eu estou fazendo agora, daqui uns dias, um workshop gratuito que eu vou te dar 4 aulas e nessas 4 aulas eu vou te ensinar vários setups desse e vou te ensinar como você controlar o risco, vou te ensinar como você fazer esse trade e você vai aprender muito. Ao final dessas 4 aulas, se você quiser dar um passo a mais, eu vou te oferecer um produto. Se você quiser comprar, tudo bem. Se você não quiser, também tudo bem. Mas participa de qualquer jeito dessas 4 aulas, porque é um conteúdo valioso, que você vai aprender muito e você não tem obrigação nenhuma de comprar nada, tá bom? Mas indico você a participar e aprender essas coisas que eu vou te mostrar nessas quatro aulas do workshop. Para você participar dele, é só você vir aqui na descrição desse vídeo, tem um link.
Você clica Workshop Dólar na Prática e você coloca o teu e-mail. Você colocando o teu e-mail, você já vai estar inscrito e você vai receber nele quando eu liberar essas aulas para você. Tá bom? Lembrando, você não tem obrigação nenhuma de comprar nada, eu só quero que você participe para ver o conteúdo que eu vou te mostrar lá. Você acha os meus vídeos no YouTube bom? Assista esse workshop que você vai adorar, tá bom? O conteúdo. Bem, se você gostou desse conteúdo aqui, deixa um like para mim, faz um comentário aí e eu espero você então num próximo vídeo. Grande abraço!